Uma novidade nas maternidades de São Paulo, que deve ser ampliada em breve para o Sistema Único de Saúde em todo o Brasil. O teste da imunodeficiência primária, um problema genético que causa repetidas infecções na infância. O exame é feito logo depois do nascimento, junto com o teste do pezinho. Veja na reportagem da Samara Bastos por que essa descoberta de pesquisadores brasileiros é tão importante para a medicina. Internar um filho é um sofrimento para qualquer mãe. Você é mãe, você gostaria de estar no lugar dele, substituir ele, pede para Deus, Senhor, deixa eu ficar no lugar dele, porque eu não aguento ver meu filho sofrendo. Imagine, em apenas 2 anos, internar 25 vezes o seu filho. Elionete não gosta nem de lembrar desse período. Minha vida era dentro do hospital. Eu vivia ali, era muito difícil. Aos 2 anos e meio, Johnny começou a ter infecções recorrentes. Os diagnósticos eram os mais diversos: derrame pulmonar, otite e pneumonia. Só para tratar a doença respiratória, o menino foi internado mais de 20 vezes. Eu pensava que era por causa da escola, que ele não tinha imunidade tão alta assim, que quando ele crescesse ia melhorar. É comum que crianças fiquem doentes quando começam a frequentar a escolinha, porque compartilham brinquedos, levam a mão à boca e ainda não têm o hábito de lavar as mãos. Mas no caso do Johnny, os médicos suspeitaram de que algo estava errado e não tinha relação com a escola quando ele ficou quase 1 mês internado por causa de uma catapora. A catapora foi devastadora na vida dele, ele não tinha onde pôr uma agulha, só catapora. Então, por isso, ele teve as febres muito fortes, onde ele começou a convulsionar. Eu levei ele para o hospital correndo, convulsionando, que foi onde ele ficou internado por causa da catapora e de uma encefalite que ele contraiu depois dessa catapora no próprio hospital. E assim aconteceu dele ficar na UTI internado por causa disso. Aí depois, quando ele saiu, que ele melhorou, que ele voltou a passar nos médicos dele do hospital, né, que acompanhava ele, foi onde eles suspeitaram que ele poderia ter uma imunodeficiência, além da bronquiolite, que já tinham fechado o diagnóstico. A imunodeficiência primária é uma deficiência genética que causa repetidas infecções na infância. São mais de 350 doenças relacionadas ao problema, como pneumonia, otite e estomatite. Eles nascem com uma mutação genética e essa mutação, então, acaba trazendo prejuízo ao funcionamento do sistema imunológico. Dependendo do defeito, ela vai causar ou não um prejuízo grande ao paciente. No Brasil, cerca de 5.000 pessoas já tiveram o diagnóstico fechado, mas estima-se que o número de portadores da doença seja 3 vezes maior. São atendidos, na maioria das vezes, em pronto-socorro. E aí interna, aí a próxima vez que ele vai, não é o mesmo médico, é outro médico, então não faz uma história adequada do paciente. E aí ele demora a ser diagnosticado. Além disso, o médico, de uma maneira geral, ele não sabe sobre essas doenças. Em geral, a doença é diagnosticada depois de alguns alertas. Se a criança teve 2 ou mais pneumonias no último ano, 8 ou mais otites também no mesmo ano, estomatites ou os famosos sapinhos que persistiram por mais de 2 meses, diarreia crônica, asma grave são alguns sintomas. A dificuldade do diagnóstico pode provocar sequelas graves e até levar à morte. Essa imunidade, ela é extremamente importante. Então, sem ela, você não vive, tá? Então, quer dizer, sem o diagnóstico, o paciente vai a óbito. Em média, são necessários 6 anos para diagnosticar a imunodeficiência primária. A boa notícia é que agora um teste é capaz de identificar a doença logo nos primeiros anos de vida do bebê. Pesquisadores brasileiros desenvolveram uma metodologia que deve ser aplicada junto com o teste do pezinho. Agora, com o teste, eu posso saber se o meu filho tem ou não, se ele nasceu com ou sem SCID. Então, o que a gente vê aqui é que os pacientes chegam tão infectados que, na maioria das vezes, não aguenta nem chegar a um transplante. O teste detecta a forma mais grave da doença, aquela em que só o transplante de medula resolve. Por enquanto, apenas as maternidades de São Paulo fazem o teste. Em breve, deve ser ampliado para o SUS e todo o Brasil.
Você faz um tratamento, inicia precocemente e com isso o paciente acaba tendo um desenvolvimento mais adequado. O avanço na medicina é uma esperança e um alívio para quem luta contra o tempo. Desde o diagnóstico aos 6 anos de idade, Johnny vive melhor. Agora, aos 12, a ida ao hospital tem sido apenas para receber a reposição de anticorpos. Ele tem as gripes, sim, tem as coisas, mas não nada tão grave a ponto dele ficar internado. Tanto que depois que ele começou o tratamento com a imunoglobulina, os medicamentos profiláticos, os cuidados que os médicos foram me ensinando em casa, ele não teve mais internação.